Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Você aí já pagou o IPVA e o seu IPTU? Bom, caso você seja autônomo, não se esqueça do ISS ou mesmo de pagar o RPA. Para evitar que o seu nome vá para o SPC, lembre-se dos outros carnês e, se estiver correndo atrás do prejuízo e, se possível, utilize seu FGTS. Caso seja empresário, olhe o ICMS ou o IPI, o COFINS, o PIS e o INSS. E mais, atenda bem seus clientes e fornecedores para não ter reclamações no PROCON. Se estiver desempregado, lembre-se da importância de um bom currículo e dos documentos como a CTPS, o CPF e a RG, sempre nas mãos. Mantenha-se atualizado e capacitado, faça cursos técnicos. Estão aí o SENAC, o SESC, o SESI, além do SEBRAE e do SESC-SENAT para auxiliá-lo. Se já estiver em um grau universitário, faça um MBA ou mesmo um curso superior via EAD. Ou, se for ingressar em uma faculdade, utilize, se possível, o ProUni ou mesmo o FIES. Não se esqueça do Enem e do ENAD. Outra oportunidade interessante é buscar uma ONG ou mesmo uma OCIP para trabalhar. Cuidar da saúde é importante. Fique atento para o estresse da vida moderna que pode levá-lo a ter um AVC e precisar chamar o SAMU, além de ser atendido pelo SUS e ser internado em uma UTI. Não se preocupe demais para não ficar com toque. Se utilizar muito o computador, no acesso à internet, faça exercícios para não ter LEA. Fique atento também para a sua vida sexual, pois as DST estão aí. E se pertencer a um grupo de risco, o GLS, lembre-se que a AIDS ainda é uma doença perigosa e letal. No ambiente de trabalho, cuidado com a sua segurança. Utilize os EPIs necessários à sua função. Faça parte da CIPA ou mesmo participe ativamente da CIPAT. E se depois de tudo isto, caso seja casado, ao chegar em casa, a sua mulher reclamar que está de TPM, não se faça de rogado. Chame a PM e emita um BO. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013, ao vivo e em cores para todo o Brasil. Hoje estamos ao vivo. Aliás, eu encontro com as pessoas na rua, as pessoas, William, fizeram aquele programa gravado e eu tentei participar. Na verdade, a gente sempre busca não fazer o programa gravado, porque, é claro, com a sua participação, com a sua presença, você também formulando as suas perguntas, sempre um programa mais quente, mas muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de fazer o programa ao vivo por N fatores, mas hoje a gente está aqui ao vivo e a gente quer contar, claro, como sempre, com a sua participação pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br nessa transmissão para todo o Brasil, também via internet, né? www.tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Bem, a gente está falando, bem dizer, desse mundo universal e às vezes pode ter acontecido com você, pode acontecer com alguma pessoa que você conhece ou mesmo você tem essa vontade, enfim. Muita gente em Poços de Caldas, muitos, saem de nossa cidade em busca de outras oportunidades, né? Em busca de outros caminhos e a pessoa que a gente vai entrevistar aqui, ela já morou muito tempo em Poços de Caldas, né? O seu pai era um saudoso João José Ferreira, ex-secretário, né, de administração, secretário de governo, né, que deixou aí um legado muito importante para todos nós, um diplomata com certeza. E eu estou falando dela que hoje trabalha na Alemanha, tem, claro, algumas atividades de pesquisa aqui no Brasil. A Eliane, a doutora, né, Eliane Fernandes Ferreira, ela é a nossa entrevistada nessa noite. Boa noite. Eu ia falar em alemão, mas como o meu alemão ainda estou em aperfeiçoamento, eu prefiro a gente fazer essa entrevista mesmo em português. Boa noite, doutora Eliane. Boa noite, William. Muito obrigada pelo convite de participar do seu programa Hora da Verdade. Muito feliz de estar aqui com você. É um prazer. E eu falei que muita gente sai de Poços, e você é um exemplo disso, né?
busca outros caminhos e, no seu caso específico, acho que de tantos outros também, você tem sucesso, tem um resultado, né? Conta um pouquinho pra gente a sua história de vida, assim. Como é que você resolveu, como é que foi a sua passagem por Poços de Caldas, enfim, um pouquinho, e depois essa ida sua para a Alemanha? Pois é, eu nasci aqui em Poços de Caldas e nasci no ano de 1971 e vivi aqui até os meus 20 anos. Estudei no Jesus Maria José o tempo inteiro, assim, adorava o colégio, amei, amo até hoje, assim. Foi um tempo muito feliz de escola que eu passei lá, amava a cidade, amo até hoje. E, claro, quando a gente entra na juventude, a gente começa a sonhar e eu tinha assim muitos sonhos, muita vontade de ir para fora, de conhecer o mundo, e isso me movimentou a procurar outros países e para descobrir outras culturas, e eu acabei indo em 1991 para a Alemanha. Né? E sem muitos planos, assim, eu queria estudar. Você foi na aventura, ou você já foi com muita coisa já certa lá, você já foi com um caminho definido, ou você foi falando assim, vou chegar lá para ver o que vai dar? Olha, o meu sonho aqui era fazer uma boa faculdade. E eu queria, inclusive, fazer publicidade e marketing. Ah, sim. Só que na época não deu certo. Eu passei até na faculdade em São Paulo, mas aí o papai falou, vai ficar caro, não vou poder pagar. Eu falei, agora o que eu faço? Eu acho que isso me impulsionou também a procurar outras possibilidades, porque eu não sei, eu queria fazer outras coisas. Estudei 2 anos de administração de empresas aqui em Poços, mas não era aquilo que eu queria. E acabei também conhecendo um alemão aqui em Poços. Isso também me abriu as portas para ir para a Alemanha, e fui nova, com 20 anos, já com a intenção de estudar. Comecei a estudar o alemão lá, tive que aprender o alemão lá para ingressar na universidade alemã. Isso foi minha sorte, mas também não tinha. Quando a gente é jovem, a gente tem muitos sonhos e a gente luta por esses sonhos, e deu certo. Foi ótimo essa minha aventura. E você foi lá, qual a cidade da Alemanha? Hamburgo. Que você foi? Hamburgo. Hamburgo. Eu caí diretamente em Hamburgo, uma cidade maravilhosa, é uma cidade assim portuária, muito linda, com muitos imigrantes e também brasileiros. A comunidade brasileira de Hamburgo também é grande. Dizem que existem ou vivem lá 5.000 brasileiros legais. Olha, na verdade, a gente vai tentar, né, mostrar um pequeno vídeo de algumas, um pedacinho da vida da doutora Eliane lá em Hamburgo. Inclusive, logo no início do vídeo tem umas imagens, se for possível, depois a gente vai tentar mostrar para você um pedacinho, que acho que você está num lago, não é? Isso, logo no início do vídeo, no lago lá em Hamburgo, é isso? Exato, em Hamburgo tem o Lago Auster, e é um lago maravilhoso, e a gente mora perto, eu e a minha família, e é o coração da cidade. Hamburgo, eu sou muito feliz porque Hamburgo me recebeu de braços abertos. Foi uma cidade que me proporcionou toda a possibilidade para eu me desenvolver lá, para estudar, assim, mesmo na faculdade, na universidade, todos os meus professores, eles me apoiaram, então foi muito bom para mim. Eu tive sorte, eu posso dizer que eu tive sorte de ter caído numa cidade que me recebeu de braços abertos. E você teve esse choque cultural? Até acho que é interessante para você analisar choques culturais, porque como antropóloga, sim, né? Isso deve ser um tema de estudo bastante interessante. Você teve esse choque cultural, doutora Eliane? Eu acho que por eu ser tão jovem e querer aquela coisa nova, eu não tive dificuldades com isso. O que eu senti assim no primeiro ano era saudades do Brasil, isso sim, né? Da família. E por isso que eu sempre tentei voltar, sempre, todo ano, porque a saudade da família é o que mais assim
dificulta a vida no estrangeiro. Eu acho que todo mundo que já viveu em outro país sabe o que é sentir saudade da família, e choque cultural exatamente eu não tive não. Eu estava muito curiosa para conhecer o novo, e por isso acho que isso não foi uma dificuldade para mim. E é interessante porque Poços Caldenses, da maioria de nós, aquelas que saíram de Poços, saíram com outros destinos, especialmente os Estados Unidos, né? Você nunca passou, quando morava aqui no Brasil, essa ideia de, vou também para os Estados Unidos? Até uma história interessante, eu poderia ter ido para os Estados Unidos, porque na época haviam, acho que 2 ou 3 irmãos do meu pai, João José Ferreira, que moravam nos Estados Unidos na época. Até um tio meu chegou a comentar: Eliane, você poderia vir também para os Estados Unidos? Eu pensei, não, onde tem família eu não quero ir. Quero tentar algo novo, sempre aventureira, e por isso queria fazer uma coisa que era diferente. Por isso eu escolhi mesmo a ida para a Alemanha. E quando, é claro, a gente vai falar um pouco também sobre o seu trabalho como antropóloga, até parece que você tem um projeto desenvolvido aqui no Brasil, mas eu queria falar de outras coisas assim, tipo essas curiosidades que todas as pessoas devem encontrar com você e lhe perguntar, né? Mas como é que é a vida na Alemanha? Quais as diferenças, né? Qual que é a diferença? Eu falei, por exemplo, logo na abertura do programa, falei de muitas siglas que o Brasil tem, né? E a gente fica curioso de saber assim, como é que é a vida na Alemanha, a vida em Hamburgo, como é que você se sente lá, o que tem de diferente? Né? William, adorei o texto, inclusive, se você me permite, vou mandar um abraço pro pessoal do SAMU, porque o meu irmão mais novo trabalha no SAMU, Henrique, grande beijo, está trabalhando. Lá no SAMU, né? Que é um serviço muito importante para todos nós aqui. E ele adora, é uma instituição assim, muito importante e bonita também. Sim, trabalho muito significativo do SAMU em todo o Brasil, e em Poços de Caldas não é diferente. Então, e a vida na Alemanha, o que é diferente? Bom, começa pela comida, que a gente sente falta do arroz com feijão gostoso que a mãe tempera. Lá eles falam que o pessoal costuma brincar que só come joelho de porco, tem esse... Não é bem assim. Não é mais assim. A alimentação na Alemanha é variada, tanto que hoje a gente come mais comida chinesa e italiana do que aquela comida típica. Bom, o que é diferente? O que eu sinto falta é do calor humano brasileiro. Aqui as pessoas riem mais, são mais assim, né? Elas chegam, né? Recebem bem, aquele sorriso no rosto. É interessante você falar isso, porque você... É como se a gente estivesse conversando, né, com o seu pai, porque o seu pai era sempre sorrindo, sempre brincando, e você traz isso, né? Eu tenho a impressão, não sei se você sente essa falta lá, mas você é uma pessoa extremamente extrovertida, até onde nos parece, extremamente simpática, né? Deve abrir muitas portas lá. Eu aprendi muito com meu pai. Assim, meu pai foi uma pessoa, né, um modelo de vida para mim também, sempre com aquela educação, e eu aprendi muito com ele. E minha mãe também, uma pessoa muito alegre. Então, as duas famílias, tanto a Fernandes como a família Ferreira, eles são, assim, famílias Sua mãe muito é Dona Ana, é isso? Isso, Dona exatamente. Ana. Ela dá aula na Escola Paroquial Pio XII, e à noite ela está, inclusive, dando aula no Alvino Osken, e para o EJA, né? E aprendi tanto com o meu pai, João José Ferreira, como também com a minha mãe, Ana Maria Fernandes Ferreira. Ser uma pessoa alegre, a nossa família sempre foi alegre, então isso eu sinto falta. E lá as pessoas, isso também é um conceito que a gente tem, às vezes a gente não sabe se é um estereótipo, um preconceito, mas fala assim, o alemão é um pouco mais fechado. Eles são mais sérios, são mais cuidadosos, né? Eles só se abrem quando eles conhecem bem a pessoa, mesmo às vezes eu brinco com a minha mãe que às vezes eu estou andando na rua e eu vejo assim, sorrindo, eu gosto de rir, eu acho que é uma coisa importante você sorrir, e daí às vezes chega um senhor alemão, fica olhando assim, o que ela está sorrindo, é doido? Tem que sorrir tanto. Mas a gente ri disso, os brasileiros riem disso na Alemanha, e a gente leva também um tanto da alegria brasileira para os alemães. Eu acho que já mudou
bastante, e eu tento passar também essa brasilidade para as minhas filhas, que têm 14 anos, são gêmeas, tento passar para elas assim, essa coisa brasileira, exatamente. Tá, por exemplo, você me disse de alguma maneira, se você pudesse, pelo que você disse, você levaria, e eu quero encerrar esse bloco com essa pergunta, se você pudesse, você levaria a alegria brasileira para os alemães. Queria saber, se você pudesse, o que você traria dos alemães para o Brasil? Já você vai continuar com essa entrevista aqui comigo. Sua participação especial, essencial, pelo 37216955, jornalismo@tvpocos.com.br. Não sai daí.